analisando uma série de fatores, não é isso? Eu aí de contador eu fui para ser auditor, e de auditor a gente frequentava as empresas, não é isso? Conversava com os empresários e via que os empresários, eles tinham o quê? Eles tinham uma forma generosa de ter uma renda mensal através do quê? Através da participação de lucros, etc., né? E isso foi evoluindo em mim até que um belo dia eu falei, bom, eu vou ingressar nesse universo de investidores, não é isso? E comecei pequeno, comecei comprando, insignificância, né? É que o universo, ele oferece para você uma perspectiva fantástica, tá entendendo? Fantástica. É uma pena que o brasileiro, ele não tenha tido a preocupação de examinar isso, entende? E ele, segundo a minha observação, ele sempre tem sido monitorado pelo banqueiro no sentido de seduzi-lo a dizer, olha, se você comprar ações, você vai ficar pobre de repente. Não é isso? E não é. Ele pode ficar rico de repente, tá entendendo? Pobre nunca. Então, e o brasileiro hoje ele não compra ações porque ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes. Está entendendo? Isso aconteceu durante muitos anos, né, Barsi? Isso aconteceu e está acontecendo, né? O camarada que coloca o dinheiro na poupança, na razão direta que você acaba alcançando uma cultura de investimento. Cultura de investimento é saber na mão de quem você coloca o seu dinheiro, né? Você vai ver que, em última análise, vai na mão da Dilma, foi na mão do Fernando Henrique, foi na mão do Lula, né? Foi na mão desse bando de incompetentes. E da maioria dos economistas no Brasil, que a maioria dos economistas, eu não sou nenhum gênio, veja bem, mas a maioria dos economistas do Brasil, eles são PhD em olerite, eles querem emprego, eles não são pessoas que assumem riscos, tá entendendo? Então, por isso talvez que o Brasil nunca tenha tido um plano. O Brasil teve conversões diferentes, que foram denominadas como plano, mas nunca foi um plano. Plano é uma estrutura organizada de maneira tal que você enxerga um objetivo final. Legal, Luiz. Obrigado. E olha o recado para você. Luiz Barsi, que hoje é um bilionário na Bolsa de Valores, começou com pouco dinheiro, né? Então, se você pensa, poxa, vou começar com R$50, R$100 é muito pouco, não. Tudo tem um início e a gente começa com pouco. Estratégia de investimentos. O que acontece, Barsi? As pessoas, nesse momento, elas estão assim. Ah, a bolsa tá barata, tá cara, quanto vale aquela ação? Pago R$5, pago 10. Para você, preço importa? Bom, o preço, evidentemente, ele é um dos componentes, não é isso? Ele é um dos componentes da decisão que você acaba tomando. Mas ele não é o único componente, não é isso? Ele, conforme disse, é um dos componentes. É preciso que você tenha o quê? Que você tenha um elenco de fundamentos que possam te conduzir a você exercitar uma carteira de renda mensal. Porque é a única trajetória capaz de te conduzir ao quê? A você ter um futuro estável. Está entendendo? Essa é a única trajetória. Não existe outra. Legal. Agora, Barsi, falando sobre a Bolsa de Valores hoje no Brasil, nós passamos por quem está entrando na Bolsa desde o ano de 2019, pegou uma alta ali muito grande em 2019, em 2020 veio o efeito pandemia, a Bolsa despencou, a gente teve alguns respiros, mas digamos que os investidores perguntam para a gente, e aí, André, Carol, o que você acha a Bolsa hoje, no nível que está? Está barata? Qual a sua opinião, Barsi? Começa que geralmente, eu não interpreto nenhuma análise sobre a Bolsa. Primeiro, porque você não compra e nem vende ações da Bolsa. Você compra ações de empresas. Então, eu me preocupo sim com o desempenho das empresas. E você tem, nesse contexto todo de negociação, você tem boas, mais ou menos, e ruins empresas. O importante é você selecionar as boas e investir. Só que o pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa ser
de um ano, né? Não é. O investimento é enquanto a empresa estiver gerando bons resultados. Eu tenho, por exemplo, ações de inúmeras empresas há muitos anos, né? Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 centavos, né? Então o cidadão vai falar, pô, Barça matar 36, por que você não vende? Porque não é um bom negócio vender. Ao contrário, tá entendendo? Por quê? Porque o Banco do Brasil me dá sistematicamente dividendos. E o que importa numa carteira de renda mensal não é quanto ela vale, e sim quanto ela te proporciona de recursos. Porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego. Oh, patrimônio. Mas ele não te põe dinheiro no bolso. O que te põe dinheiro no bolso é o dividendo, tá entendendo? Então eu já aprendi e tento mostrar para as pessoas que, por exemplo, os camaradas compram uma ação por 1 e veio 90 centavos, ele não ficou pobre nem perdeu tudo. Houve uma oscilação porque o mercado ele é de renda oscilante, tá correto? Mas o que vale são aqueles recursos que você obtém através do quê? Através da distribuição dos resultados das empresas. Esse é o fator principal. Barsi, você citou o Banco do Brasil, que na nossa visão... Um deles. Também é uma ação que está bem descontada pelo que o banco é. Agora, estatais, te preocupa? Porque a Petrobras é uma empresa que muitas pessoas têm dúvida. Invisto, não invisto, tem gente que gosta, não gosta. Investir em estatais, Barsi, é algo que você fica de olho ou isso não faz diferença? Olha, eu acredito que investir em estatais na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, nos países desenvolvidos, onde os administradores são administradores competentes, vale a pena. Mas no Brasil, eu penso da seguinte maneira. Há não muito tempo atrás, e isso não mudou, nós tínhamos a Petrobras, por exemplo. Quem você acha que é o controlador da Petrobras? Eu entendo que o governo. O Tesouro Nacional, para ser mais específico. Mas quem é o dono? O dono é o povo, né? Não, o dono era o PT. Ah, tá. Tá entendendo? Então, falta credibilidade na administração dessas empresas. Tá entendendo? Eu vou te dar outro exemplo. A Eletrobras tem a mesma conotação. O controlador é o Tesouro Nacional, mas o dono era o PMDB. Por quê? Porque tinha um bando de PMDBistas lá que, entendeu? Ficava pendurado lá nas tetas da vaca. Tá entendendo? E por isso que não querem privatizar, né, Barsi? Faz sentido, né? Porque não querem perder a teta, lógico. né? Agora parece que os políticos já não exercem tanto essa questão, mas tem alguém que exerce essa questão. Então, se você for fazer uma avaliação hoje, o governo continua sendo o controlador, mas os sindicatos são os donos.